está muito pautado no dia 23. Eu acho que, inclusive, é um trabalho do Diniz. A escolha da diretoria em relação a trocar treinador e a optar por um treinador campeão da Libertadores, como é o Fernando Diniz, está muito voltado para o dia 23. O que isso quer dizer? Campeão da Sul-Americana é um olhar para o trabalho inicial. Acho que o trabalho tem de continuar mesmo que o Cruzeiro não ganhe a Sul-Americana, já que o Diniz chegou para fazer as alterações que ele acha que tem de fazer. Se perder a Sul-Americana, é uma outra visão para o trabalho. Mas não pode largar o brasileiro, gente. Não pode largar, Abel. Ele pode ganhar, mas uma situação pode que o time perder, nem e aí? tem, eu acho, que o jeito que ele quer e perdeu muita coisa que tinha com o Seabra. Esse time era muito bem treinado pelo Seabra. Os jogadores percorriam uma distância mais curta, todo mundo com uma função muito definida em campo, o time tinha boa saída de bola. Torcida Celeste, acabou de sair essa bomba. A paciência acabou com o Fernando Diniz e o treinador pode ser demitido a qualquer momento do Cruzeiro. Presidente Pedrinho e também o Matos pode rescindir o contrato com o Fernando Diniz a qualquer momento. Fica até o final do vídeo, esse corte aqui está sensacional. É uma vergonha o Cruzeiro perder para o Flamengo com o time completamente em reserva. Olha o que a imprensa esportiva está falando sobre esse péssimo trabalho de Fernando Diniz. Dê só uma olhada. Mas antes de começar, já chega se inscrever no canal, deixa o like. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 30 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Vamos dar uma olhada agora no que a imprensa esportiva está falando sobre esse péssimo trabalho do Fernando Diniz. Dê só uma olhada. Tinha oscilado. Tinha oscilado, mas acho que está no pacote, velho. Sim, verdade. Eu acho que a oscilação do Cruzeiro com o Seabra estava no pacote. O que acontece é que a diretoria quis colocar um treinador mais renomado, um campeão da Libertadores como é o Diniz, e a diretoria não contratou o Fernando Seabra, essa atual diretoria. Ela fez uma opção. Trocou o treinador naquela da noite, depois de empatar com o Cuiabá, quando o time jogou com reservas. Tinha vencido o primeiro Cuiabá, jogo lá. jogando muito bem contra o Libertar, né? Eu acho que esse foi o último grande jogo do final. Cruzeiro. O último grande jogo do Cruzeiro foi com o Seabra nesse 2-0 contra o Libertar em Assunção. Veio o Diniz. O Diniz está fazendo alterações que ele acha que tem de fazer. Alguns jogadores caíram de rendimento também pela parte coletiva que está faltando para o time. E o Cruzeiro está nessa situação. Dia 23 contra o Racing. Título, a gente olha para o trabalho de um jeito. Se não ganhar o título, para a diretoria o olhar vai ser outro em relação ao final do ano. E foi bom você lembrar da diretoria, porque nesse momento também é importante que o Cruzeiro segure o Pedrinho. Porque a cada vez que vem a público falar, é pior. Porque se cobra do dirigente, que se pronuncie num momento difícil, mas o Pedrinho não é um cara do futebol. Ele está aprendendo essas maldades, os trâmites agora, vestiário, relação com técnico, jogadores. Então, como ele é um cara que não é do meio, tem se atrapalhado muito. Aquela história do áudio do Fernando Seabra azedou o ambiente no Cruzeiro e contribuiu. Foi uma maneira de minar o trabalho do Seabra. Exato. Claramente. Contribuiu definitivamente para a saída. Ele continuou porque o time continuou ganhando. Quando perdeu, parou de ganhar. Exato. Ficou. E agora o Pedrinho vem a público dizer que o problema do Cruzeiro é que está faltando homem-gol, está faltando gente para fazer gol. Olha, antes de uma final de Sul-Americana, por mais que o diagnóstico pareça correto, olha, precisa ali reforçar o setor, isso aí é fato para o ano que vem, mas não vai chegar reforço até o fim do ano. Para a final da Sul-Americana é o que tem aí, e o presidente vir a público falar isso, mina a confiança de todo mundo, de Caio Jorge, de Barreal. E ele contratou. Quero lembrar que o Seabra chegou a jogar com Lautaro Dias e Caio Jorge, a resposta foi boa. 2 centroavantes que o Cruzeiro contratou. Ontem botou no segundo tempo. E os dois juntos, atuando o tempo todo, a resposta foi boa. Mas voltando lá atrás. Peraí, Caio Jorge quem você falou? Lautaro Dias. Lautaro Dias. Ontem ele colocou, mas para isso ele tirou o Matheus Pereira. Você acha que foi certo? Não, assim, a explicação do Diniz em relação ao Matheus Pereira não pressionar. O Matheus Pereira é um jogador, quando o time não tem a bola, ele não é um jogador de ficar desarmando, não é de hoje. O Matheus Pereira não é um jogador de marcação. Isso que eu ia falar. Não é físico. O Diniz quer que o Matheus Pereira vire o que? Ele é frágil fisicamente, Pitbull, marcador? Muito franzino. Não é característica dele de velocidade, de choque, de contato. Ele é um craque com a bola no pé. Dá a bola no pé dele, vai sair bom passe, vai sair bom drible, vai sair bom chute. Agora, ele imaginar que o Matheus vá marcar pressão na saída de bola do Flamengo, pode esquecer. Do Flamengo ou de qualquer time. Não vai fazer isso, ele precisa entender isso. Eu acho que parte do técnico, entender as peças que ele tem e trabalhar para potencializar a capacidade de cada um. Então, assim, hoje em dia, o que o Matheus Pereira tem, poucos jogadores têm no Brasil.
Então, o que ele tem que fazer? Ele, técnico do Cruzeiro, Diniz ou qualquer um. Opa, esse cara pode me dar algo muito bom que ninguém tem. Aqui, fazendo isso. Ah, mas eu quero que ele faça aquilo. Não, aquilo ali ele não vai fazer. Então, monta um time para possibilitar ele fazer o que ele faz de melhor e que outros corram por ele, outros marquem por ele. É o que tem que acontecer hoje no futebol. Então, você joga fora um talento que recentemente foi convocado para a seleção brasileira e que no primeiro turno do campeonato era o melhor jogador da competição, aqui no Bola de Prata. Depois foi ultrapassado pelo Estevão. E o Diniz tem muita dificuldade nisso. Ele tem um problema sério. Esse time do Cruzeiro está muito longe de ser um time pronto. Muito longe. Ele sabe disso. Ele fala ali, é um processo. É um processo. Mas vamos lá, sem a bola, dá muito espaço. E não é só o Matheus Pereira. O time dá muito espaço. Não, os volantes, o Wallace e Matheus Henrique tem muita dificuldade de marcação. Só o Romero tem marcado. Aí, com a bola, não sabe o que fazer. Porque essa tentativa de fazer aquele jogo de aproximação, de tabela, de triangulação, colocando muitos jogadores próximos no mesmo canto ali, como ele fazia no Fluminense, até agora o Cruzeiro não conseguiu efetuar, colocar de forma real. Ele esboça em alguns momentos, mas não consegue sustentar isso. Tenta ali uma, duas jogadas, daqui a pouco já erra na execução, erra na tomada de decisão. Então, o time está muito longe de ter aquele futebol que ele conseguiu fazer, o Fluminense já, ano passado. E ele tem outros problemas que são peças. Vamos lá. Qual é a base do que a gente sempre fala do jeito de jogar do Cruzeiro? É aquela saída de bola lá de trás para atrair o adversário e, a partir dali, superando a primeira marcação, conseguir acelerar no campo. Do Diniz. Do Diniz. Eu falei quem? Você falou do Cruzeiro. Do Nem Diniz. sempre o Cruzeiro. O que se espera do Cruzeiro? Do Diniz, a base do Diniz. Estamos vendo ali ele na... Termina seu raciocínio, depois a gente vê a tela. A base do Diniz passa pelos pés do goleiro do time. E ele fez o Fábio entender isso. Hoje, você não pode recuar a bola sob pressão para o Cássio. De jeito nenhum. Ele não tem a capacidade de sair de uma pressão de marcação. Então, quando você já não consegue fazer isso, porque o goleiro que tem lá não te dá essa característica, talvez o Cássio possa vir a desenvolver isso, mas não dá sinais nesse momento, você já começa a desmontar a ideia de jogo desde a sua base. Então, é algo muito difícil conseguir fazer esse time do Cruzeiro jogar como o Diniz gostaria. Ele vai mudar? Até agora não conseguiu. Talvez com o tempo, trabalhando. Ele está há pouco tempo. A gente está com a tela aí, ó. O trabalho do Diniz, o desempenho do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro por Fluminense e por Cruzeiro. No Fluminense, 11 jogos e um aproveitamento de 18%. Só venceu um jogo, foi contra o Vasco. E no Cruzeiro também. Não, no Cruzeiro não ganhou nenhum. Então, só venceu um jogo no campeonato, que eu digo. Pelo Cruzeiro foi na Sul-Americana contra o Lanús. Então ele ganhou 1, perdeu 7 no Fluminense. Por isso foi deixou o Fluminense em 20º, na lanterna. 6 pontos tinha o Fluminense. 6 pontos, tá ali, ó. O Cruzeiro, ele não ganhou nenhuma em 5 jogos no Brasileiro e 13%. Juntando os dois, dá uma média de 16,7%. Aproveitamento pior que o do Atlético Goianiense, que é o lanterna. Fazem, Prats. Não, é aproveitamento de time rebaixado no segundo turno. Não, ele teria um aproveitamento muito atrás seria o último colocado assim com louvor. Não, mas e o do Cruzeiro no segundo turno também é muito... A gente tem de pontuar o seguinte, o Fluminense, obviamente, era um trabalho muito dele. Um grupo montado por ele, jogadores avalizados por ele, o time não andou. O Cruzeiro, ele pegou, eu quero deixar isso bem claro, ele pegou um time pronto. O trabalho do Seabra era um belo trabalho. E o time que o Seabra levou para o G4 tinha Arthur Gomes, era um belo trabalho, mas os dirigentes Lucas Silva, não achavam isso. Esses caras estavam jogando. O Ramiro entrava toda hora, a torcida ficava maluca. Não pode colocar o Ramiro. Matheus Vital entrava toda hora, como está entrando também. Esse time o Seabra levou para o G4. Esse time aí que foi para a Libertadores, que fez aquele 3-0 no Newton Santos, que o Brasil ficou encantado. Jogando o que jogou aquele dia, era o Seabra o treinador. Botafogo. Foi naquela semana do áudio do Pedrinho. Então, assim, ele pegou um time que estava montado, o time estava muito bem treinado pelo Seabra. E, obviamente, ele não é o Seabra, ele que está querendo colocar as coisas que ele quer colocar no time. Por isso ele foi chamado. Então, em resumo... Ele foi chamado para colocar só que essa ruptura... O problema que a gente já falou aqui... Você tem a ruptura que dá resultado de cara. Vamos falar agora sobre também o lado do Cruzeiro, que aí eu acho que a gente vai abrir uma conversa só sobre o Fernando Diniz.
Mas quero falar sobre o campo e seus personagens. A gente falou do William. O Matheus Pereira me chamou a atenção a entrevista dele pós-jogo. Quando ele fala, eu fui substituído, não entendi, tem que respeitar o treinador. Mas o torcedor que assiste o jogo, ele vê que ele está abaixo. Não, Sim. O torcedor, ele entende por que você tem que mexer no Matheus Pereira em alguns jogos, em alguns momentos. Não entende, Marco? E o Diniz fala que é sobre exercer a pressão, né, em roubada. Aí o Diniz fala de situações que ele não abre mão, né, enquanto treinador do clube, na forma que ele compreende o futebol, ele exige que aquilo seja feito. E que o Matheus... E ele até fala que em outras vezes ele estava fazendo perfeito, tal. Mas, assim, tirando o tatiqueso, o futebolês, do dia a dia, tem uma queda no Matheus. Assim, ele teve um início de campeonato que a gente falava de acabou. Esse é o camisa 10 do campeonato. Esse é uau, né? Como é que a gente não... Pedro, Estevão, Gerson e Matheus Pereira, os melhores do campeonato, a discussão. E, assim, ok, teve mudança de comando, teve sucessão de jogos, tal. Isso ajuda a compor um cenário. Mas talvez ninguém tenha uma explicação precisa para a queda. E o Matheus tem uma queda. E o Diniz tem que... Para agora, até o final do ano, o Diniz tem um jogo para ele. O mais especial de todos, o jogo contra o Racing. Se você tentar transportar o que a gente viu do Racing até agora e o que a gente vê hoje do Matheus, o Matheus vai ter que reencontrar aquele lá. Senão ele não vai ter espaço para jogar. Mas o Matheus, eu não sei se ele é necessariamente, ou se ele será necessariamente esse cara da pressão. Eu pego outros jogadores, o Ganso, na mão do Fernando Diniz. Não era o jogador... Ele, claro, corria até um pouco mais do que a gente viu o Ganso. Mas não era o jogador de morder. Né? Pelo contrário, às vezes ele recebia a bola do Fábio lá na Ásia. De baixar muito, de participar exatamente como o cérebro da coisa, Dom. E até eu conversava com o Marra, né, antes do programa, e aí tem uma diferença, até pegando o exemplo do Ganso. Acho que o Ganso ajuda muito mais na construção, até de baixar. Sim. O Matheus Pereira é um meio atacante, com a capacidade de criar jogadas também, mas não o cara do passe tanto quanto o Ganso. Ele é um cara, às vezes, mais de definição das jogadas. Então, assim, dentro que o Diniz falou, da explicação, eu entendo. Eu acho que ele tem um bom argumento para justificar a saída do Matheus Pereira, mas eu, pessoalmente, não tiraria, pensando que ainda é um time buscando uma cara. A gente, por exemplo, no grande jogo e na única vitória contra o Lanús, era um Cruzeiro que teve muita dificuldade no primeiro tempo, depois faz o gol, a coisa flui. Então, assim, é um time ainda que não está com a identidade clara, o que é completamente natural pelo tempo de trabalho do Diniz, ainda mais numa reta final de temporada. Então, já que você depende tanto das individualidades, ainda que o Matheus não entregasse a pressão que ele esperava e que eu acho que é justo ter substituído, eu entendo, mas ainda assim acho que você depende de um momento de um cara que é diferente, que é o grande craque do time. Ô, Rafa, você que acompanhou muito também aí, obviamente, por estar em loco no Rio, acompanhando o Fluminense e o camisa 10, né? Vamos utilizar assim. O que você vê de diferente nesse contexto do Cruzeiro? Bom, primeiro que para que o camisa 10 clássico, o talentoso meio armador, renda no modelo Diniz, é necessário que aconteça uma conjugação de tempo e condição física. O Ganso com o Diniz jogou o fino da bola porque ele conseguiu entender a necessidade de se adequar fisicamente para a intensidade do jogo e, com o tempo, a maturação, a repetição de movimentos, o cérebro humano aprende por repetição. E uma das, digamos, justificativas para o habitual sucesso dos trabalhos técnicos feitos pelo Fernando Diniz é exatamente o fato de ele acreditar demais na metodologia, repetir isso exaustivamente. Os treinos dele duram 2 horas e meia, 3 horas, até que os jogadores consigam internalizar todos os movimentos. Não deu tempo disso acontecer ainda no Cruzeiro. E pode ser até que não aconteça, porque não é só o tempo, não é uma ciência exata. Precisa também que aconteça um entendimento, né, uma química entre jogador e técnico. Eu interpreto, por mais sincera que tenha sido, a declaração do Matheus Pereira como uma demonstração de inquietude, de incômodo, de insatisfação, e isso pode trazer problemas para a gestão do elenco, porque estamos falando sobre o craque do time, o melhor jogador. O Doug falou, a gente falava que no início do campeonato, Pedro, Estevão, eu ainda tenho a ousadia de debater a possibilidade do Matheus Pereira estar na seleção do campeonato, tá? Apesar da queda do Cruzeiro. É que outros meias também cresceram muito na competição, Savarino, que foi tema ontem aqui no programa, e tantos outros. Mas ele pode estar na seleção do campeonato. O que eu quero dizer é o seguinte, o Diniz está com problemas, está com dificuldades, e está tomando decisões que não são exatamente aquelas nas quais ele acredita.
Isso já aconteceu quando ele dirigiu o Vasco, por exemplo. Ele colocar o time no meio-campo com o Wallace, com o Romero, é muita gente de uma primeira linha e pouca gente com aptidão a ocupar o terço final. Isso me parece uma certa insegurança. Ele não tem ainda nos jogadores todo o entendimento da metodologia. E por isso está tentando segurar mais, fortalecer. Por enquanto, está dando errado. É uma vergonha, torcida celeste. É uma vergonha. Fernando Diniz não está sabendo aproveitar, né? Não está sabendo extrair o melhor de cada jogador à frente do Cruzeiro. E agora? Mandaram o Seabra embora, o cara que já conhecia esse elenco, né? Os jogadores gostavam do Fernando Seabra para colocar um treinador que está se adaptando. E aí? Temos uma final daqui a pouco, né? Daqui a pouco o Cruzeiro irá enfrentar o Racing lá no Paraguai. Será que os jogadores vão entender o que o Fernando Diniz está pedindo? É um time completamente desorganizado. Os jogadores que o Cruzeiro contratou parece que são jogadores comuns. E pelo contrário, são jogadores de altíssima qualidade. Sabe? Então assim, quem é o culpado? O Fernando Diniz não tem culpa nenhuma, até porque ele não entrou no Cruzeiro, né, de paraquedas. Ligaram para ele, contrataram ele, mandaram o Fernando Seabra embora. Então assim, eu quero saber de vocês, chegou a hora de demitir o Fernando Seabra? Então eu quero saber de vocês, torcedor celeste, chegou a hora de demitir o Fernando Diniz? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!